Oi, a gente vai dar sequência então às aulas de prótese fixa e a nossa aula de hoje ela vai ter, né, como título retentores intrarradiculares, núcleo metálico fundido. É importante que vocês saibam que entre os retentores intrarradiculares a gente tem vários tipos, né, disponíveis no mercado e a gente tem retentores que são confeccionados diretamente na boca do paciente e outros que são confeccionados através também de uma etapa laboratorial, tá? Então, um retentor intrarradicular, ele é um dispositivo que tem a finalidade de, através de uma ancoragem dentro da raiz, possibilitar a reconstrução da porção coronária de um elemento dentário que teve a sua estrutura remanescente comprometida devido, por exemplo, a cárie, a fratura, entre outras causas, houve a perda da estrutura coronária do elemento. E, para que haja a sua reabilitação, essa porção coronária destruída, ela precisa ser restabelecida, reabilitada e reconstruída, na verdade, tá? Para que a gente possa realizar a confecção, por exemplo, de uma coroa. Então, vocês têm visto na prática e nas atividades teóricas da disciplina que para a realização de preparos de coroa total, seja metálica, seja metalocerâmica, seja cerâmica pura, é importante que a gente tenha alguma estrutura na porção coronária. Na prática, vocês têm visto que esse preparo ele é feito normalmente sobre o dente rígido no laboratório, mas na clínica diária, vocês vão perceber que alguns dentes eles apresentam um grau de comprometimento e perda de estrutura, e que vai precisar desse restabelecimento da porção coronária através, muitas vezes, da utilização dos dispositivos de retenção intrarradicular, tá? Como eu disse a vocês, existem diversos tipos de retentores intrarradiculares, mas o objetivo da disciplina é falar um pouco melhor sobre os nucleometálicos fundidos, que são retentores intrarradiculares confeccionados de forma indireta. Eles têm uma etapa de confecção dentro da boca, onde a gente faz uma modelagem do conduto radicular ou uma moldagem desse conduto, a gente vai ver isso mais à frente. E ele precisa de uma etapa em laboratório para a confecção da estrutura metálica desse núcleo, né? Ele é um núcleo de metal, que não é confeccionado direto na boca do paciente, tá? Importante que eu queria enfatizar aqui para vocês é que a nossa aula ela foi tirada do livro de Prótese Fixas, Bases para o Planejamento em Reabilitação Oral, do professor Pegoraro, tá? É um autor que tem muita tradição na prótese fixa e serve, então, de referência para a nossa disciplina e para essa aula de hoje. É importante que vocês saibam o que é um retentor intrarradicular. Eu já introduzi um pouco o tema. Esse retentor, ele vai permitir uma maior retenção do material restaurador, que no caso aqui da nossa disciplina de prótese fixa, esse retentor intrarradicular, ele vai ter uma porção também de reconstituição da porção coronária e vai fazer com que a gente consiga reabilitar a porção coronária com, por exemplo, uma restauração indireta ou uma coroa, tá? Que pode ser metálica, metálica fundida, dentre as que vocês já viram. Então, a ideia é promover uma ancoragem dentro do conduto radicular e fazer a reconstrução da porção coronária nesse mesmo retentor, tá? Então, ele vai ter uma ancoragem radicular e ele vai ter o restabelecimento, o desenho da forma na porção coronária, tá? Então, quando é que a gente deve indicar uma ancoragem intrarradicular? Normalmente, né, a necessidade de que o dente tenha um tratamento endodôntico realizado. Porque se eu vou fazer uma ancoragem dentro da raiz do elemento dentário,
eu preciso que esse dente não tenha mais a polpa, seja despolpado e que tenha um tratamento endodôntico realizado. Existem algumas situações que vocês vão observar no dia a dia de clínica, é que os dentes eles não têm mais aquela porção coronária rígida, inclusive não é indicado para essas situações, né? Os retentores eles vão estar de fato indicados quando o dente já apresenta um grau de destruição da sua porção coronária. E aí, mas existem situações em que esse grau de destruição da porção coronária ainda não comprometeu o conduto, a porção, a polpa do elemento dentário. O dente ainda tem a vitalidade pulpar, mas ele tem tão pouca estrutura coronária que, às vezes, é necessário indicar o tratamento endodôntico, mesmo o dente tendo vitalidade, para que a gente consiga fazer a ancoragem desse retentor dentro do conduto e restabelecer a porção coronária do dente, tá? Então, se para eu colocar um retentor intrarradicular, eu preciso ter um tratamento endodôntico, eu tenho que esse tratamento endodôntico precisa ter uma qualidade. É necessário que vocês saibam avaliar a qualidade do tratamento endodôntico. Então, eu tenho que avaliar se existe alguma descontinuidade da lâmina dura. Eu tenho que observar se existe alguma lesão periapical, alguma área de reabsorção apical do osso. Eu tenho que avaliar se todo o conduto está completamente preenchido pelo material obturador. Eu tenho que observar se há alguma falha no limite da obturação do tratamento endodôntico. E quando eu tenho certeza da qualidade do tratamento endodôntico realizado, aí, né, a gente pode então partir para a realização da confecção do retentor intrarradicular, tá? Então, nessas radiografias, vocês conseguem bem observar que existem dentes que têm um tratamento endodôntico de qualidade, mas a situação da imagem mais para a direita, vocês vão observar que a nível apical existe uma área de rarefação óssea, uma área de radiolucidez, que pode nos indicar uma área de atividade, por exemplo, bacteriana, uma área de infecção. E a gente precisa ter um controle adequado desses dentes. Então, se você consegue fazer um controle do seu paciente, você consegue observar a radiografia, né, de 6 meses atrás, como uma radiografia feita agora, e ver se essa área é uma área onde está havendo uma regressão do processo ou a instalação do processo. Caso haja um processo de infecção ativo e aumentado em relação à radiografia anterior, a gente vai ver que é necessário, nos casos em que não há qualidade do material, é necessário que a gente faça, então, um retratamento, a solicitação do retratamento. Desta forma, então, avaliando a qualidade do tratamento endodôntico, a gente vai avaliar também a necessidade de retratamento, como eu falei anteriormente para vocês. Nos casos em que for necessário, é preciso fazer o retratamento endodôntico antes da confecção do retentor intrarradicular, justamente para que o paciente não venha ter complicações após a instalação do retentor, já que dependendo do tipo de retentor utilizado e do tipo de cimento utilizado para a fixação do retentor dentro do conduto, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de remover ele do interior do conduto. Então, o tratamento endodôntico ele precisa ser avaliado previamente, tá? Os núcleos intrarradiculares, então, eles vão ser indicados quando a gente precisa fazer preparos de coroa total, quando a gente precisa, quando a gente observa, na verdade, que o dente ele tem uma área de destruição total ou parcial da sua porção coronária. E a gente precisa restabelecer essa estrutura, ganhar novamente o volume coronário, para que a gente consiga assentar, por exemplo, uma coroa. Ficaria difícil a gente assentar uma coroa num dente que não tenha qualquer área na sua superfície coronária, tá? Então, a coroa clínica ela vai ser preparada, ela vai ter que ser recuperada através desse retentor intrarradicular, que, como eu falei, ele vai ter uma porção dentro da raiz
e uma porção para fora que fica restabelecendo o desenho, por exemplo, de uma coroa preparada de um dente preparado para receber uma coroa, tá? E assim a gente vai ter condições de assentar essa coroa e ter toda aquela característica de retenção, de estabilidade, de resistência, conferida ao material e ao tipo de preparo, tá? Como eu falei para vocês, vão existir situações em que o dente, ele, apesar da destruição coronária, ele ainda tem uma vitalidade do tecido pulpar. Contudo, a gente vai ver que, dependendo da quantidade de perda de estrutura coronária, a gente vai identificar se é viável ou não restaurar o dente sem a necessidade de realizar o tratamento endodôntico. Então, para isso, é necessário que eu ainda tenha algumas paredes nessa estrutura coronária para eu apoiar o material que vai preencher aquelas paredes, tá? Que vai preencher aquela porção coronária. Se a gente observar que essa estrutura coronária, após o preparo, né, desse remanescente, a gente consegue fazer um preparo para a coroa, ótimo, vamos manter a vitalidade pulpar e vamos realizar a confecção do preparo, seguindo todas aquelas etapas que vocês viram para a confecção, né, dependendo do tipo de coroa que vai ser cimentado. Então, se o dente não tiver essa possibilidade de reconstrução da porção coronária, a gente vai indicar muitas vezes o tratamento endodôntico para depois conseguir fazer a porção coronária utilizando os retentores intrarradiculares. Então, normalmente, a gente recomenda que esses dentes podem gerar alguma dúvida em relação à quantidade de estrutura coronária que tem ali presente. Será que vai dar para fazer ou será que não vai dar para fazer a coroa? Então, inicialmente, o ideal é você preparar o dente como se fosse possível fazer a coroa. E depois do preparo confeccionado, a gente vai avaliar se a quantidade de tecido ali presente é suficiente para a cimentação de uma coroa ou se é muito pequena a quantidade de tecido que eu vou precisar de uma altura maior nesse preparo, de uma largura maior. Dependendo dessas situações, a gente vai estar indicando ou não o tratamento endodôntico para que a gente consiga utilizar um retentor intrarradicular e, com isso, a gente também consiga restabelecer a porção coronária, tá? Então, normalmente, dentes que têm uma perda estrutural de 50% e que envolvendo o terço cervical do dente, se a perda for até 50%, a gente ainda consegue promover a restauração desse dente com resina composta. Quando a perda é maior do que 50%, na maioria das vezes a indicação é do uso de um retentor intrarradicular. Então, como a gente viu, após o preparo da estrutura, se a gente chegar à conclusão de que não tem dente suficiente ali para que a coroa cimentada ali fique retida e que haja uma resistência dessa coroa e do preparo às forças mastigatórias, vai haver um risco de fratura do material de preenchimento. E com isso, se ele não é capaz de resistir a essas forças mastigatórias que serão aplicadas ali, né, já que o dente vai estar em função, vai ser necessário realizar o tratamento endodôntico. E aí o dente vai perder a sua vitalidade. Como a gente viu no início da aula, os núcleos metálicos fundidos, eles vão estar indicados para dentes que têm tratamento endodôntico, tá? E que a gente deve evitar ao máximo realizar o tratamento endodôntico. A gente tem que ter uma abordagem conservadora. E a gente tem que pensar no menor desgaste da estrutura dentária. E a odontologia, então, vem passando por um momento de odontologia minimamente invasiva, onde a gente quer a máxima preservação da estrutura dentária, a mínima intervenção nessa estrutura, tá? E aí, eu tenho que, a todo custo, tentar permitir restabelecer a estrutura do dente utilizando a forma a forma menos invasiva possível e a forma mais conservadora, tá? Infelizmente, vão existir situações em que a gente não vai conseguir agir de forma conservadora e preservando a estrutura. Por quê?
porque eu não vou conseguir ter área suficiente para apoiar a minha coroa. Então, às vezes, é indicado o tratamento endodôntico para favorecer, né, no final, o benefício vai ser maior ao paciente, tá? Então, é importante ressaltar que se a gente tem um dente desvitalizado, a gente vai ter que saber que o preparo e a colocação de um pino intracanal, seja ele metálico ou não, de certa forma, como a gente vai ter que remover gota-pesta do interior do conduto, a gente vai estar atuando ali dentro do conduto, em algum momento a gente vai ter alguma perda de estrutura remanescente desse dente. Então, isso promove um enfraquecimento da porção radicular também, tá? Então, a gente tem bem, na hora de remover a gota-pesta de dentro do conduto, temos que ser o mais conservadores possível e evitar alargar demais o conduto para não deixar as paredes de dentina ali fragilizadas, porque aí a gente aumenta o risco de insucesso do tratamento devido à possibilidade de fratura, tá? Então, dentes tratados endodonticamente que tem uma perda parcial ou total de estrutura dentária, parcial principalmente maior do que 50% da sua estrutura, a gente vai indicar a reabilitação com núcleos metálicos fundidos, principalmente quando eles forem pilares de prótese parcial fixa, tá? Então, a gente deve lembrar sempre que a recomendação é que quando o dente ele é pilar de uma prótese parcial fixa, uma ponte fixa de 3 elementos, o ideal é a instalação de um retentor intraradicular do tipo núcleo metálico fundido, tá? Então, a gente vai precisar fazer análise do que remanesceu da coroa. Lembra que a gente vai iniciar fazendo o preparo desse dente. Então, a gente vai fazendo preparo a nível de término, tá? E aí, a gente vai ver o que é que sobrou de dente para conseguir fazer um pino. Então, nessa foto, vocês conseguem visualizar bem que a gente não tem porção coronária suficiente para que uma coroa fique retida. A gente não tem aquele desenho de forma de contorno, né, de forma de retenção, de forma de resistência suficiente para que haja um sucesso no tratamento restaurador. Por isso, nesses casos, a gente precisa reconstituir aqui a porção coronária, tá? Com o auxílio de um retentor que vai ficar dentro da raiz e vai ter uma parte que vai substituir a parte do dente que foi perdida. Então, as pesquisas têm demonstrado que um remanescente coronário, que tenha um remanescente aqui, ó, que tenha uma altura de 1,5 a 2 milímetros, envolvendo todas as faces da coroa, isso forma um efeito chamado de férula, tá? Que é muito importante. Esse remanescente dentário aqui é muito importante para a longevidade do tratamento, porque isso promove uma melhora na forma de retenção, melhora a forma de resistência e diminui as tensões que vão existir aqui entre o dente, o pino e o cimento, tá? Diferente, por exemplo, tá? Vocês estão vendo que dessa porção até aqui a gente tem mais ou menos uma altura ainda de porção coronária. Quando a gente tem um dente que perdeu essa porção coronária completamente e tem praticamente só a raiz, a gente vai ter uma dificuldade maior, né, de restabelecimento e resistência desse dente, porque a gente vai ter uma incidência grande de forças e uma menor capacidade de resisti-las, tá? Então, para que a gente faça a realização de um núcleo metálico fundido, a gente primeiro precisa preparar o remanescente coronário, remover todo o cimento que possa ter presente na câmara, resto de cimento endodôntico, tá? A gente também precisa preservar ao máximo a estrutura dentária, evitar tocar com a broca em áreas que é dente ígido, que o dente está sadio naquela região. E aí você não remover tecido de forma desnecessária. Remover todas as retenções da câmara pulpar, porque se vamos ter um apoio intraradicular e essa câmara tiver área de retenção, a gente vai ter dificuldade na cimentação do retentor, tá? Então, as paredes da coroa tem que ter uma espessura mínima, então, de 1 milímetro.
Se a gente utilizar um espessímetro e verificar, vou voltar aqui a imagem para vocês. Se eu pegar um espessímetro para avaliar a espessura dessa parede e ela tiver com uma quantidade de 1 milímetro ou mais, significa que essas paredes elas têm uma boa resistência, tá? Se a gente, usando um espessímetro, avaliar que ao redor do dente tem alguma área que tem uma espessura menor do que 1 milímetro, isso não é satisfatório, isso pode trazer problemas e a gente deve eliminar as paredes que tenham uma espessura menor do que 1 milímetro, tá? Então, a gente tem que avaliar o preparo do remanescente coronal. Esse preparo, vocês já viram que o dente não vai ter tanta estrutura, muitas vezes fica limitado à confecção de um término. A gente tem que avaliar o comprimento do retentor, o diâmetro e as características da superfície desse retentor. Então, quando a gente fala em comprimento de um retentor intrarradicular, nessa imagem a gente está vendo um pino de fibra de vidro, mas esse comprimento ele vai ser semelhante para os núcleos metálicos fundidos e a gente tem que avaliar a raiz do elemento dentário. Tá? Então, a raiz aqui, ó, a gente tem alguns parâmetros que podem ser seguidos para a gente determinar o quanto o pino vai ficar, qual o comprimento desse pino aqui dentro, o quanto ele vai ficar profundo dentro do conduto, tá? Se a gente observar aqui, vocês estão vendo que tem ainda a gutta-percha do tratamento endodôntico. Maravilha! A gente precisa ter 4 a 5 milímetros de gutta-percha selando a porção apical. A gente não pode ter menos de 4 milímetros, porque os estudos mostram que 4 milímetros é uma medida boa para que haja o selamento, o vedamento dessa estrutura e que não haja a proliferação de micro-organismos, tá? Então, para todos os casos de retentores intrarradiculares, temos que ter na porção apical, após a desobturação do conduto, temos que permitir que haja aqui pelo menos de 4 a 5 milímetros de gutta-percha. Então, para a gente avaliar a medida de comprimento do retentor intrarradicular, além dos 4 a 5 milímetros de gutta-percha, eu posso usar como referência a desobturação de 2/3 do comprimento da raiz. Então, eu venho... Qual é o comprimento da raiz? Ele vai da porção da crista óssea alveolar até a porção apical do dente. E a gente vem com a régua e vai medir. Vamos dizer que aqui tenha 21 milímetros. Então, eu vou desobturar 2/3 de 21 milímetros, que daria 14 milímetros. Então, você vem com uma gates ou uma largo, né, que são instrumentos rotatórios adaptados no contraângulo e no micromotor, e você vai introduzir aqui no interior do conduto e remover aqueles 2/3 de gutta-percha, que no nosso dente aqui, suponhamos que vai ser 14 milímetros, tá? Um outro parâmetro que podemos utilizar é o comprimento do pino, ele ser a metade da inserção da raiz no osso. Então, se a minha inserção da raiz vem dessa porção da crista até a porção apical e for, a gente viu 21 milímetros, um outro parâmetro que eu posso utilizar é dividir por 2, então ficaria 10,5, 10 milímetros aproximadamente, seria o parâmetro que eu ia utilizar para fazer a desobturação do conduto, sendo essa uma alternativa possível, tá? Enfatizando com vocês que desde que no final do conduto tem que ficar de 4 a 5 milímetros de gutta-percha. Então, é importante a gente avaliar também o diâmetro do pino, porque aqui, ó, é importante que essas paredes... Opa, deixa eu voltar. O importante é que vocês vejam que essas paredes, elas não podem ficar muito finas. O ideal é uma proporção aqui de que houvesse uma proporção de 1/3 para 1/3 para 1/3. Então, se eu passar uma linha e dividir em 3, o ideal é que aqui a porção de dente, né, da dentina radicular do conduto fosse 1/3, o orifício do conduto 1/3 e a outra parede 1/3. Se eu uso o meu instrumento rotatório para remover a gutta-percha e faço um alargamento desse conduto, quanto mais eu amplio, mais eu perco
tecido, né, aqui ao redor, e mais eu vou deixando a parede mais fina, o que torna o dente mais frágil e mais fácil de ser fraturado, tá? Então, é sempre observar que a gente tem que desobturar, removendo a gutapecha, mas sem promover a ampliação do conduto para não fragilizar essa raiz. Então, alguns retentores intrarradiculares, eles, por exemplo, eles vão ter na sua característica de superfície áreas que podem promover uma maior retenção do cimento e do pino também dentro do conduto, tá? Mas normalmente nos núcleos metálicos fundidos, eles vão ter a superfície lisa e a gente vai asperizar a superfície dele, criando essas micro-retenções, utilizando jatos com óxido de alumínio, tá? Para deixar a superfície irregular ou rugosa e aumentar a área de retenção. Então, o ideal é que os núcleos metálicos eles sejam jateados com óxido de alumínio, que é acoplado normalmente no equipo, e você faz esse jateamento, tá? Então, a gente já falou um pouco sobre o que observar na qualidade do tratamento endodôntico, como a condição do tratamento, a ausência de sintomatologia. Então, o paciente não pode relatar que está tendo dor naquele tratamento, porque pode comprometer a longevidade do tratamento reabilitador. Você vai colocar um retentor intrarradicular, você vai cimentar uma coroa e daqui a algum tempo o paciente vai dizer que o dente está doendo e aquele investimento feito nesse tratamento, ele vai ser perdido, porque vai ser necessário remover a coroa, remover o pino de dentro do conduto, que vai trazer um risco maior à estrutura dentária do paciente. Então, é importante avaliar também o comprimento e a forma das raízes, a configuração dos canais e a quantidade de tecidos periodontais, né? Ali a quantidade de tecido ósseo, por exemplo, que vai estar suportando aquela raiz. Porque se houver um dente com uma reabsorção muito grande do tecido ósseo, a gente não vai, muitas vezes, indicar a reabilitação daquele elemento dentário. Então, para a confecção do núcleo metálico fundido, a gente vai ter uma técnica direta e uma técnica indireta, tá? O núcleo metálico fundido, na técnica direta, a gente faz a modelagem do conduto diretamente na boca do paciente, com o auxílio de um pino, né, de resina acrílica. A gente vai inserindo o material nesse pino e modelando ele para que ele fique justaposto ao conduto. E a gente consiga agora levar esse pino, mandar para o laboratório e o laboratório vai transformar a resina em metal, tá? E existe uma outra técnica chamada de técnica indireta, onde a gente faz uma moldagem do conduto do paciente e faz um modelo de gesso. A partir desse modelo de gesso é que se confecciona a matriz para o núcleo, para depois ele ser fundido. Normalmente a técnica indireta ela tem sempre mais etapas para serem cumpridas. E isso talvez faça com que o tratamento ele seja mais longo, tá? E a gente também utiliza a técnica indireta quando existem muitos dentes que vão precisar de um retentor intrarradicular. Então, a técnica indireta, apesar de ter a desvantagem de precisar de mais seção para a sua confecção, a gente às vezes consegue fazer mais dentes numa única seção, diferente da técnica direta, que é confeccionada dente a dente. Então, para ficar mais claro para vocês, vamos ver as etapas para a confecção do núcleo metálico fundido pela técnica direta, em dentes unirradiculares, tá? Que é o que vocês vão executar no laboratório e vocês vão ver depois o vídeo demonstrativo dessa parte da aula, tá? Então, normalmente a gente usa um pino, normalmente de uma resina, faz-se a prova do pino dentro do conduto, o conduto já está desobturado, vocês vão precisar fazer a desobturação dos condutos, que vocês vão realizar o tratamento endodôntico e desobturação dos condutos. Quando o conduto está desobturado, a gente usa esse pino de resina, né, que ele vai servir de suporte para o acréscimo da resina acrílica, que vocês estão vendo aqui vermelha, para, né, promover então a configuração do pino para que ele fique com o mesmo desenho do conduto radicular. Então, a gente insere o pino e prova para ver se esse pino se adapta no comprimento da desobturação. Depois, então, prova no conduto. Depois, a gente vai fazer o isolamento do conduto com vaselina,
Porque a resina acrílica, se você não fizer esse isolamento do conduto, ela vai aderir dentro do conduto e você vai ter a maior dificuldade para removê-la. Então, é preciso passar bem vaselina dentro do conduto. Normalmente, a gente pode fazer esse isolamento com uma broca do tipo Gates ou largo, compatível com o diâmetro do conduto, e a gente coloca um pouquinho de algodão ao redor e depois acrescenta a vaselina, tá? Aqui, então, depois que o conduto está isolado, a gente vem, acrescenta a resina acrílica dentro do conduto e vem colocando o pino, como pino é de resina acrílica também, um material adere ao outro, tá? E esse pino ele serve de guia, de suporte para que essa resina fique presa nele. E aí a gente vai fazer a inserção dessa resina acrílica na porção radicular. A gente utiliza normalmente essa resina acrílica vermelha, ela tem uma coloração diferenciada, porque ela é uma resina que permite uma menor contração e uma maior fidelidade do que ela está copiando, tá bom? Então, ó, a gente vai acrescentando, então, inicialmente aqui dentro do conduto, e depois que termina o acréscimo no interior do conduto, a gente vai acrescentando a resina na porção coronária. Esse acréscimo de resina, gente, é com a idealização mais ou menos de como se o dente tivesse um preparo para uma coroa total, tá? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho a porção intraradicular e eu tenho uma porção para fora que vai ser a porção coronária, tá certo? E aqui a gente depois que faz esse acréscimo de resina, a gente vai fazer um preparo nessa porção coronária, exatamente seguindo aqueles parâmetros que foram utilizados na restauração, nos preparos que vocês fizeram para a coroa total metálica, metalocerâmica, metal free, tá? Então, depois que a gente faz o acréscimo na porção coronária, vem com as broquinhas, aquelas mesmas que vocês utilizaram para preparo, e faz toda a regularização e o preparo como se isso aqui fosse um dente. O núcleo, então, agora, o padrão de resina acrílica confeccionado, ele vai servir, então, de referência para o laboratório transformar essa resina em metal, né, para depois fazer a cimentação dentro do conduto. E aqui, os pinos, na verdade, os núcleos metálicos já cimentados. Então, essa é o passo a passo da técnica para a confecção de um núcleo metálico fundido, de um dente uniradicular, tá? E é sempre importante, quando a gente vai estar na boca do paciente, fazer uma radiografia após a transformação, né, da resina em metal, para que a gente consiga visualizar se o comprimento do pino está adequado. Existem também outras formas, a forma que vocês vão fazer é a do dente uniradicular, que a gente viu anteriormente, mas existem dentes que são multirradiculares e que vão ter raízes divergentes. E a gente, às vezes, precisa fazer esse apoio, né, na porção aqui coronária, assim como também na porção da câmara pulpar. E algumas vezes a gente precisa fazer a técnica de confecção do núcleo metálico fundido em dentes multirradiculares, tá? Como é o caso aqui desse dente, onde a gente faz a mesma técnica anterior, só que o preparo agora aqui é um preparo para um dente do tipo molar, tá? Existe também a técnica onde a gente faz a utilização da ancoragem em dois condutos, e se essas raízes forem divergentes, a gente precisa fazer, né? A gente coloca o pino e faz um isolamento ao redor desse pino para acrescentar a resina acrílica e depois a gente conseguiu soltar esse pino de dentro dessa resina acrílica. Ele vai sair e entrar, tá? Porque são raízes divergentes. Se a gente fizesse o pino uma estrutura só aqui, ele não ia conseguir entrar, já que as raízes são divergentes. A gente não ia conseguir assentar o núcleo no final, tá, gente? Então, aqui, ó, mostrando para vocês que eles são feitos de forma separada, por isso que a gente coloca vaselina ao redor desse pino, para que ele não grude nessa outra resina e a gente consiga separar as estruturas e fazer a cimentação, né, e a inserção de forma separada. A gente também tem a confecção do núcleo de forma indireta,
Então, aqui, ó, vocês podem observar que existe uma necessidade de utilização de retentores em vários elementos dentários. Se a gente fosse fazer aquele padrãozinho de resina acrílica em cada um deles, ia ser bastante demorado. Então, para facilitar, o que se faz é moldar dentro do conduto. A gente vai jogar material de moldagem aqui dentro dos condutos e vai vir o desenho dos condutos preso no material de moldagem, tá? Então, a gente faz os núcleos em um modelo de trabalho. Então, se molda, vai vazar com gesso. E nesse gesso vai ficar os espaços dos condutos, onde a gente vai fazer a modelagem dos condutos no gesso. Que é o caso aqui, ó. Então, a gente moldou a boca do paciente, moldou o interior dos condutos. E agora, no modelo de gesso, a gente vai pegar os mesmos pininhos de resina acrílicas, também chamado, tem uma marca comercial, acho que é a Ângelo, tem o nome dele de Pingete, terminou que virou muito o nome desse material, a gente chama, pega o Pingete e coloca dentro de cada conduto e aí vai fazer todas aquelas etapas da confecção do núcleo metálico em cima de um modelo de gesso e não mais dentro da boca do paciente, sendo indicado, na maioria das vezes, quando a gente tem vários dentes que vão precisar ser moldados, tá? Que vão precisar ser modelados os condutos. Faz essa modelagem dentro do modelo de gesso e daqui pode fazer a prova em boca do paciente e depois seguir para o laboratório para transformar essa resina em metal. Aqui a resina já transformada em metal e durante a cimentação do núcleo é sempre muito importante a gente usar evidenciadores. Pode ser um corretivo, existem spray líquido que dá essa coloração azulada, que é compatível, tá? É biocompatível. E você vai introduzir o núcleo dentro do conduto quando ele estiver pronto. E aí você vai verificar se existe em alguma área, porque muitas vezes você coloca o núcleo dentro do conduto e ele tem uma certa resistência. Ele não consegue entrar totalmente. Por quê? Porque existem algumas áreas, como aqui que vocês estão vendo, ó, que estão com algum excesso, ou que ficou alguma área que promoveu uma interferência. Então, você coloca a tinta azul ou um spray branco, e a área que ficar aparecendo metal significa que ali está tocando na porção dentro do conduto e você precisa fazer um alívio para que haja o perfeito encaixe do núcleo dentro do conduto, tá? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, né? É uma aula mais rápida, mas que vocês conseguem ver a importância da utilização dos retentores intrarradiculares e entender que eles são necessários para os casos em que há a necessidade de reconstrução da porção coronária do elemento dentário, quando essa porção coronária foi perdida, para que a gente consiga restabelecer essa estrutura para assentamento de uma restauração indireta ou de uma coroa, tá bem? Vocês vão ficar também com a visualização do vídeo demonstrativo, para que a gente possa depois executar essas etapas no laboratório, na parte prática da disciplina, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem colocar na nossa página, na sala de aula, ou a gente retira as dúvidas nos laboratórios também. Obrigada a todos e bom estudo.